Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nós nos encontramos aqui hoje, para falar, a gente, ao longo das aulas atuais, que a gente está tendo, durante essas sextas-feiras, por um período, a gente está conhecendo, a gente está se empenhando em conhecer alguns artistas, certo? Alguns artistas que foram importantes para a arte e que são importantes, E o principal, o que a gente mais está vendo sobre é o Vincent van Gogh, certo? Hoje eu trouxe um pouco de Vincent van Gogh de novo, a biografia dele para rever, falar um pouco sobre uma das pinturas dele e trazer um outro nome, certo? Então vamos lá. Como a gente já tinha visto, Vincent van Gogh, ele nasceu no dia 30 de março de 1853, nasceu numa pequena aldeia da Holanda, filho de um pastor protestante. Foi um pintor muito importante holandês e um dos maiores representantes da pintura pós-impressionista. Tinha até explicado para vocês o que era esse impressionismo. Então, como vocês já sabem, Van Gogh ele só ficou famoso depois da sua morte. Depois que ele veio a falecer, foram encontrados no sótão dele 700 quadros, 700 quadros que não foram vendidos, não sei se eles foram oferecidos para venda, mas que não foram comprados. E assim, e a pintura sobre a qual a gente vai falar, essa aqui, ó. Essa aqui, ela se chama O Quarto em Arles, certo? E ele retrata, o seu lugar de descanso. Ele retrata o lugar dele de descanso, Tem detalhes inquietantes. Por exemplo, o chão parece inclinado. Realmente, quando a gente olha, parece que o chão está assim, inclinado. Os quadros eles estão distantes da parede e os móveis eles estão dispostos fora dos lugares. Vai que os quadros estão distantes da parede. Olha, observa que eles estão tortos, tá vendo? Eles não estão retinhos na parede, eles estão tortos. Isso aqui com certeza foi proposital, Porque Van Gogh era um pintor muito genial, muito bom. Então ele não faria isso aqui por um erro, não, foi proposital. Então, e os móveis eles estão dispostos fora dos lugares. Olha, se você for observar bem, você vai ver que essa mesa, ela não está exatamente num lugar certinho, Ela está quase no meio do quarto, A cadeira também, ela está meio bagunçada, a outra cadeira bem afastada da mesa, Não, os móveis não estão exatamente nos seus lugares. A cama também a gente percebe, que se for observar bem, ó, por esses objetos que tem aqui atrás, a gente percebe que a cama ela está afastada da parede e está praticamente na frente da porta. Se essa porta abre para dentro do quarto assim, acaba sendo necessário afastar, empurrar a cama para poder abrir a porta do quarto, Porque a gente percebe que a cama ela está assim na frente da porta, ela já está na frente mesmo. Então, as linhas geométricas, elas formam o cenário do quadro. Olha, dá para perceber, que tem as paredes, elas estão bem retas, e a gente vê que tem umas linhas assim, ó, formando o cenário do quadro, Que é como se a gente estivesse dentro do quadro, fotografando lá de dentro, e a gente percebe, que ele é um pouco retangular. Ele acaba saindo com esse formato assim mesmo, é normal. Então, a noção de perspectiva faz dessa uma das obras de arte mais famosas de todos os tempos, devido realmente ela é muito famosa, devido aos detalhes que tem, nesse quadro, e que a gente pode perceber. E você pode até pegar o seu caderno, você pode até pausar esse vídeo depois que eu terminar de explicar, depois que eu falar, você pode pegar o seu caderno e pode ser uma disciplina de português, uma disciplina de inglês, uma disciplina pouco usada, uma disciplina do caderno que você não usa muito. E aí você pode responder essas perguntas aqui, mas se bem que elas vão estar no seu livro, Então você vai ter a oportunidade de observar, olha, quais são as formas geométricas mais evidentes, Tenta observar nesse quadro aí. Quais são as formas geométricas que a gente consegue perceber com mais facilidade, que estão mais assim, vamos dizer assim, mais na cara, mais evidentes. Qual é a cor predominante? Qual é a cor que a gente mais vê aí? Qual é a cor que a gente mais vê nesse quadro?
que podemos dizer sobre a ambientação do quarto? A ambientação do quarto. Do quadro, aliás, do quadro. O que parece fora do lugar, né? Você vai observar todas essas coisas e tentar responder a essas perguntas, certo? Outro artista que eu trouxe, né, para mostrar para vocês brevemente, ele inclusive está na atividade, mas eu quis trazer um pouco da biografia dele, certo? Depois que você redesenhar o quadro, né, do Van Gogh, aí, né, você vai ver uma frasezinha que cita, tem um quadro desse artista, não tem nada aqui citando, né? Mas vamos analisar esta tela pintada por Thomas Lawrence. Como aqui cita Thomas Lawrence, eu achei necessário trazer um pouco sobre ele aqui para você, né, para que você possa conhecer um pouco do estilo e perceber a diferença que tem entre o estilo de Van Gogh e o estilo desse artista, né, Thomas Lawrence. Então, ele nasceu em Bristol, 13 de abril de 1769, em Londres, certo? Então, foi um dos principais, Bristol, 13 de abril de 1769. Foi um dos principais pintores retratistas britânicos do início do século XIX. Isso significa o quê? Início do século XIX. Significa a partir de 1801 até 1900, certo? Foi entre esse período aí, século XIX. Além de presidente da Academia Real Inglesa, nascido em Bristol, né, que foi onde ele nasceu, que foi onde ele faleceu, gente. Nascido em Bristol, Lawrence era um rapaz muito adiante de seu tempo e que começou a pintar com apenas 10 anos. Quando a gente fala assim que uma pessoa é adiante do seu tempo, é à frente do seu tempo, né, a gente quer dizer que essa pessoa, ela não somente que é uma pessoa inteligente, né? A gente quer dizer que essa pessoa ela consegue compreender coisas que não é comum para as pessoas da sua época compreenderem. Né? Ela consegue perceber, enxergar, captar informações, né, que não é muito comum, né, as pessoas da sua época captarem. Né? Eles conseguem perceber coisas que geralmente acontecem, né, ou são conhecidas em épocas futuras. Né? Pessoas assim que conseguem ter conhecimentos que não são comuns para o seu tempo, para a sua época, né? A gente diz que essas pessoas são à frente do seu tempo. Então, ele começou a pintar com apenas 10 anos de idade, apoiando sua família, fazendo retratos em pastel. Pastel se refere geralmente ao estilo de cor, né? São as cores assim mais amareladas, beges, né? A gente chama de tons pastel. E aos 18 anos ele foi para Londres, que foi onde ele faleceu, né? Recebendo sua primeira comissão real, um retrato da rainha Carlota em 1790, certo? Então, no ano seguinte, ele tornou-se associado da Academia Real Inglesa, um membro de 1794 e seu presidente em 1820, quer dizer, ele se tornou associado, depois, né, ele se tornou um membro dessa academia em 1794 e em 1820 ele virou presidente dessa academia. Quando a gente fala academia, gente, era como chamava antigamente as faculdades, as universidades, certo? Eram chamadas de academias, certo? É tanto que hoje, quando a gente se refere a estudo de faculdade, a gente chama de estudo acadêmico. Trabalho acadêmico se refere à faculdade. Então, Lawrence adquiriu uma grande patronagem de Jorge, né, príncipe regente, em 1810, sendo enviado para o exterior a fim de pintar os líderes aliados responsáveis pela queda de Napoleão Bonaparte para a cama Waterloo do castelo de Windsor, certo? Ele pintou os líderes responsáveis pela queda de Napoleão. Ele foi chamado para fazer essas pinturas, né, os retratos dessas pessoas. Em sua morte, era o pintor retratista mais popular da Europa, né? A história dele foi diferente da história de Van Gogh, né? Porque Van Gogh ele ficou popular, ele se tornou famoso depois da sua morte, né? Os seus quadros eles ficavam guardados no sótão, né? Como a gente sabe que foram encontradas 700 pinturas de Van Gogh no sótão, certo? E no caso de Lawrence, né? Ele já era bastante popular
na Europa inteira, gente, no continente inteiro, quer dizer, não somente no seu país, né, no país em que ele vivia, mas no continente. Ele era um pintor retratista, né, por isso que as pinturas dele são assim. E a sua reputação desapareceu na era vitoriana, porém, desde então, foi restaurada. Como a gente já falou, né, no começo, ele faleceu em 7 de janeiro de 1830 em Londres, no Reino Unido, certo? E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, de alguns retratos que ele fez, certo? Inclusive, vocês podem observar, são tão parecidos, né? E essa meninazinha, essa garotinha, justamente é a que está sendo mostrada no livro de vocês. Só que aqui eu estou mostrando ela mais clarinha, né? No livro ela tá mais escurinha, aqui tá mais nítida. Pronto, ela tá bem aqui no centro, ó. É a meninazinha, a garotinha que está sendo mostrada no livro de vocês, certo? Então, a atividade, né, de vocês vai ser a maior parte dela vai ser baseada nesse artista, né, Thomas Lawrence, certo? Então é isso, gente, né? Vocês podem, se vocês preferirem, né? Eu trouxe aqui também para colocar na finalização da nossa aula, né? É um quadrozinho mostrando uma mãe com suas crianças, né? E, geralmente a gente tem preferência por trazer figuras infantis nessa parte. Então eu quis representar com um retrato desse artista, né? Então, as páginas 25 e 26, né? Vocês vão encontrar um pouco de leitura, bem pouca mesmo. 25, 26 e 27, né? Reunindo leitura e atividade. Tá bom? Então é isso, né? Caso você queira saber mais, né, sobre os dois artistas, né, sobre Van Gogh, tem muita informação. Sobre Thomas Lawrence não tem muita informação na internet, não. Mas sobre Van Gogh tem bastante. O que você vai achar mais sobre Thomas Lawrence? Você vai achar bastante obras dele, certo? Você vai achar muitas obras dele na internet se você fizer uma pesquisa. De Van Gogh também. Porém, biografia, né, história sobre eles, né, caso você se interesse em conhecer mais, é mais fácil encontrar sobre Van Gogh. A não ser que você vá pesquisar em bibliotecas, né, livros que falem sobre a história da arte, né, os artistas, né. Mas então é isso, gente. É interessante, né, que a gente possa ter sempre esse momento de aprendizagem sobre a arte, porque é bom que você possa observar, né, com que tipo de arte você se identifica, né? Porque a arte ela engloba vários modos da gente se expressar, né? O intuito da arte é a expressão, a gente expressar os nossos sentimentos, o modo como a gente enxerga o mundo, a vida, certo? E o modo como a gente se sente diante das situações, né? Os momentos em que a gente está mais alegre, em que a gente está um pouco mais cabisbaixo, pensativo, né? Então, é interessante que você possa observar, né, durante essas aulas que a gente tem, durante essas leituras que a gente acaba fazendo aqui, qual tipo de arte que você se identifica. Porque é interessante que você possa se identificar com algum estilo artístico para que você possa utilizar para se expressar, certo? Você se expressar através da arte é algo que faz muito bem para as emoções, faz muito bem para os nossos pensamentos, né? Para o nosso psicológico. Então, é bem interessante, né? Quando a gente se identifica com algum tipo de gênero artístico, né? Então, vai ser muito legal se você puder vir para mim, né? E depois dessas aulas, da gente ler esses conteúdos, da gente ler sobre a vida desses artistas, vai ser muito interessante, né? Se você. Isso não é uma pressão, né? Não é uma cobrança, mas se você tiver se identificado com algum desses artistas, vai ser muito interessante você depois vir me contar como foi, né? Qual artista que você mais gostou, qual tipo de pintura que você gostaria de aprender a fazer, se você gosta de pintura, né? É muito interessante, né, se acontecer esse retorno, né? Então é isso, eu espero que você possa ter feito um bom proveito dessa aula, você possa ter feito um bom proveito, que ela possa ter trazido tanto crescimento para você quanto tem trazido para mim, certo? Então,
A gente se encontra na nossa próxima aula, né? Até o nosso próximo encontro. Uma ótima aprendizagem para você. Tchau. Um bom desenvolvimento aí nas suas produções.